Vamos falar sobre funções, não é difícil, tá ok? E vamos dar 2 exemplos do cotidiano que não seja necessário entender de programação. Então imagina a seguinte situação. Digamos que alguém foi lá e criou a receita bolo de cenoura. Ele criou essa receita e essa receita ela tem uma porção de ingredientes que, quando misturados, resultam em um bolo de cenoura delicioso. Digamos que alguém criou uma receita de um frango frito delicioso. Ele foi lá e criou frango frito. Essa receita também, por outro lado, tem uma porção de ingredientes. Esses ingredientes são necessários para, dentro dessa receita, a gente conseguir chegar no resultado de um delicioso frango frito. Função não é diferente disso. Função nada mais é do que uma receita, o nome de uma receita que você dá ao programa. E essa receita, ela tem um processamento, né, onde vai misturar todo o conteúdo que você passa para ela como parâmetro, né, e vai resultar em um delicioso bolo ou em um código bem interessante. Por exemplo, eu vou apagar aqui a função início, vou deixar só isso aqui, vou apagar tudo, que eu vou exemplificar aqui, vou usar só o código aqui. Por exemplo, a função que eu falei lá, bolo de cenoura, não é isso? Por exemplo, se eu fosse construir uma receita de bolo de cenoura na versão programação, eu faria assim, ó. Eu colocaria o nome função, não é isso? Bolo de cenoura. Do jeito que está aqui não tem problema. Eu posso colocar a cada letra maiúsculo e o resto minúsculo, chama case sensitive. Se eu fosse fazer como se fosse na programação, eu ia abrir e fechar parênteses, abrir e fechar chaves. Isso aqui é o básico que eu posso fazer de uma função. Função bolo de cenoura. Eu disse que para fazer um bolo de cenoura, essa função aqui, ela precisa receber ingredientes. Os ingredientes a gente passa no único lugar que é possível passar. Então, você vai lá no mercado e vai comprar, por exemplo, farinha de trigo, correto? Você vai comprar também leite, correto? Você vai comprar, por exemplo, ovos, correto? Então aqui você vai passar os ingredientes da receita bolo de cenoura. Quando você misturar tudo, essa mistura para fazer o bolo vai acontecer aqui dentro. Então aqui dentro vai ter a lógica para fazer o bolo de cenoura. Vou colocar aqui cenoura, açúcar. Isso que eu estou passando dentro dos parênteses aqui, pessoal, são parâmetros. Então, esses parâmetros, traduzindo na linguagem do confeiteiro, são o que eu preciso de alimento dentro dessa função bolo de cenoura para produzir o bolo. Aí aqui vai ter o processamento, né? Processamento, que seria misturar todos os ingredientes. Que ingredientes? Os ingredientes que eu recebi na porta de entrada, que são essas aberturas e fechamento de parênteses. Esses aqui são os ingredientes, ó. Colocar para assar e aqui eu retornar o bolo pronto. Essa função aqui, ela não retorna o bolo. Ela não tem esse, ela é uma função do tipo vazio. Quando a função é do tipo vazio, ela não tem a capacidade de retornar, mas ela é uma receita de bolo que eu posso usar em qualquer momento da minha vida, entendeu? Eu posso usar ela em qualquer momento e ela terá como resultado um bolo de cenoura, tá ok? Se eu chamar ela na função principal, por exemplo, essa função aqui é a função principal do programa, ela serve para funcionar o nosso programa. Para que essa função bolo de cenoura ela funcione, eu preciso chamar ela bolo de cenoura. E eu preciso passar os ingredientes aqui dentro, que são parâmetros. Tá ok? Então isso aqui é o básico que eu posso falar sobre funções. Agora que eu já falei o básico, nós vamos criar uma função básica aqui, tá? Uma função indo para o lado da programação. Então o programa, quando você inicia ele tem a sua estrutura de função. Ele tem o escopo global, que é aqui onde é que está o programa, tá ok? E tem uma função chamada função início. Tudo que eu coloco, quando eu clico aqui, ó, ele compila. Ele compilou esse código aqui. E ele vai primeiro na função início. Ele executa tudo que está dentro de início. Essa função aqui eu posso chamar ela em qualquer lugar, simplesmente colocando início. Desse jeito aqui, ó. Eu posso chamar, não tem problema. Ela não recebe nenhum parâmetro aqui dentro, mas eu posso chamar ela em qualquer lugar.
Aqui deu um erro gigantesco, né? Porque não faz sentido chamar ela aqui, mas eu posso chamar uma função dentro da outra sem problema nenhum ou em um bloco de código. Eu vou mostrar para vocês uma função simples que de uma mensagem. Por exemplo, eu vou criar aqui uma função. Como a função ela só vai mostrar uma mensagem, eu posso colocar, por exemplo, saudação. Saudação. Abro e fecho parênteses. Ela começa, para mim, retornar uma saudação, eu não preciso passar nenhum parâmetro aqui. Em alguns casos não, em alguns casos sim. Nesse exemplo aqui nós não vamos passar nenhum parâmetro. Eu posso vir aqui e colocar, por exemplo, uma variável aqui cadeia, saudação, recebe, seja bem-vindo, tá ok? Já funcionaria. Eu vou chamar a função que você vai ver que não vai acontecer nada. Só digitar aqui saudação, ó, estou chamando a função. Ela deveria retornar para mim, seja bem-vindo. Só que se eu clicar não vai ter erro nenhum, mas não vai acontecer nada. Por quê? Porque eu não tenho uma função dentro dessa função saudação que represente essa mensagem para mim. Eu só tenho uma variável. Então eu preciso usar a função escreva, que também é uma função que retorna uma informação, saudação. Agora, olha só que interessante. Seja bem-vindo. A função escreva recebe como parâmetro a variável saudação que tem o texto saudação. Percebeu que interessante? Agora veja só que interessante. Eu vou colocar aqui uma variável do tipo cadeia e vou colocar aqui nome. Esse nome vai receber Marcelo. Se eu vier aqui, do jeito que está aqui, e colocar um escreva abaixo de saudação, ó, escreva, vou colocar um vírgula aqui também, escreva, e aqui eu vou colocar a variável nome. Você vai ver que ele vai juntar. Seja bem-vindo, Marcelo. Mas isso aqui está certo? Trabalhar com a variável solta assim? Talvez não, talvez, dependendo do tipo de programa que você esteja fazendo, seja necessário que você retorne a saudação já com o nome. Vamos fazer isso? Vamos fazer. Vou apagar tudo e nós vamos fazer do zero. Então aqui eu vou criar a função saudação. Esta função, por si, ela vai receber aqui um parâmetro. Esse parâmetro é um texto. Como ele é um texto, eu preciso especificar aqui que é do tipo cadeia, tá ok? E agora eu preciso colocar o nome da variável que eu vou colocar. A variável nome. Essa função ela recebe como parâmetro uma variável do tipo cadeia com o nome de nome. Aí aqui, olha que legal, aqui eu posso fazer o seguinte, eu posso colocar o comando escreva, se eu quiser, tá? Se eu quiser, seja bem-vindo e colocar aqui a variável que veio lá. Essa variável eu não preciso declarar ela aqui, ó, porque ela já entra no escopo da função. Eu poderia declarar. Eu poderia vir aqui e dizer assim, cadeia, seu nome é igual a nome. Poderia. E aqui colocar a variável seu nome. Agora eu vou pegar essa função e vou executar ela aqui. Saudação. Ó, do jeito que está aqui, se eu colocar vai dar erro, porque ela espera um parâmetro. Ó, a função saudação espera um parâmetro, mas não foi passado nenhum parâmetro. Se eu clico, ó, retorna erro. E não adianta, cara, vai dar erro. Eu tenho que colocar alguma coisa aqui dentro. E o que eu preciso colocar aqui dentro é um valor do tipo cadeia. Vou colocar uma palavra aqui, Marcelo. Quando eu dou Enter, ó, seja bem-vindo, Marcelo. Esse nome foi passado como parâmetro que retornou para a gente a saudação. Agora, se eu quiser, olha só que interessante. Eu posso fazer com que essa função, eu não use o escreva aqui. Eu posso fazer com que ela sempre retorne essa saudação. Como eu faria isso? Eu viria aqui e colocaria aqui assim, retorne, tá ok? Agora, essa função aqui, ela tem que retornar o nome da pessoa. Só que eu preciso mudar o tipo dessa função aqui. Ela precisa ter aqui o cadeia aqui na frente. Eu preciso dizer que ela vai retornar uma informação do tipo cadeia. Aí eu preciso, óbvio, né, colocar aqui para retornar esse dado. Retorne, eu posso colocar seu nome. E ele vai retornar para mim o nome. Eu posso vir aqui, colocar o escreva aqui, ó, escreva, e colocar seja bem-vindo, vírgula, e eu colocar aqui a função, olha só que legal, saudação, e colocar um parâmetro aqui, que é o nome, né? Colocar, por exemplo, Santos, seja bem-vindo, Santos, vamos ver se vai funcionar?
Seja bem-vindo, Santos. Eu posso criar uma variável aqui e ela ficar recebendo os valores. Silvia, colocar aqui assim, Silvia, colocar apenas a variável e ela vai sempre retornar para mim. Eu posso inclusive tirar aqui tirar o seja bem-vindo, né? E eu posso fazer o seguinte, eu posso vir aqui, ó, e colocar aqui uma variável com o nome de saudação, e essa saudação recebe seja bem-vindo dessa forma aqui, e aqui eu posso concatenar as informações, ó. Eu posso vir aqui e fazer assim, ó, concatenar. Aí ele vai retornar a saudação, vai ser o nome. Se eu apagar aqui, dentro do escreva aqui e deixar do jeito que tá, olha só o que vai acontecer. Ele vai retornar para mim, seja bem-vindo, Silvia. Aí eu posso mudar o nome? Posso. Marcelo, seja bem-vindo, Marcelo. Então, eu mostrei para vocês aqui uma função vazia, que não retorna nada. Para isso, eu precisaria usar o escreva lá dentro dela, igual eu mostrei no início. E mostrei a função que a gente usa muito, que ela retorna um valor de um tipo. No caso aqui, essa função aqui retorna uma palavra. Ela poderia retornar outras palavras também, mas no final eu sempre tenho que retornar alguma coisa. Nesse caso aqui, eu estou concatenando seja bem-vindo com o nome que eu estou recebendo por parâmetro. Entendeu? Então, esse é o primeiro vídeo de funções, tá? A gente vai falar mais sobre funções, beleza? Não se preocupem, a gente vai mostrar também a função que retorna números, beleza?